Olá, bem-vindo a mais um Papo Jurídico Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é advogada e especialista em direito previdenciário. Com vocês, doutora Isabela Sechete. Ô, doutora, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo aqui. Você não é do Rio de Janeiro, Não, né? eu sou do Paraná. Que legal, que legal. Obrigado por estar aqui no Rio e poder dedicar o tempo para poder contar um pouco aqui da sua história e da sua profissão pra gente, né? Eu que agradeço. Todo mundo que vem aqui, doutora, eu peço para contar um pouquinho da sua trajetória, o porquê que você escolheu o direito geral, o que você sempre quis, e por que você foi para esse caminho do previdenciário. Tá. Rafael, obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. Desde que eu me formei em 2017, atuei por quase uma década no direito trabalhista. Trabalhista. Né? Isso. E é uma área muito, né? Essa foi minha base aí por um bom tempo, assim, né? E aí, depois de um tempo trabalhando com trabalhista, eu comecei a trabalhar junto num escritório grande aqui do Rio de Janeiro, né, que foi o meu primeiro contato aí com o direito previdenciário. Você estudou no Rio ou estudou no seu estado? Eu estudei no Paraná, mas a gente tá morando aqui por conta do trabalho do meu marido faz uns 2 meses. Que legal, que legal. E por que você teve esse caminho de ir para o previdenciário em si? O que você percebeu de demanda e de necessidade de ajudar as pessoas? O previdenciário, né, eu nunca foi uma área assim que eu vislumbrei fazer, né? Então, meu contato foi com esse escritório e foi uma paixão aí à primeira vista, né? E eu percebi a necessidade das pessoas até de serem ouvidas, Sim. né? A gente fala muito de oratória e no previdenciário a gente tem o que falam, né, sobre escutatória. Sim. E aí não é só, né, resolver as demandas, né, de dores, né, de acidente ou, né, ou de aposentadoria. Isso, mas também serem ouvidas, né? Porque alguns problemas são de ordem mental, né? Alguns problemas psicológicos que às vezes as pessoas não sabem até que têm direito. Sim. Então... Sim. E as novas questões que a sociedade está passando também, que a gente ainda não tem o conhecimento do que tem direito. Exatamente. Hoje, burnout é uma doença que pode ser... É uma doença ocupacional, Sim. né? Que aí pode gerar um auxílio-acidente, que muita gente nem sabe. Né, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, por conta de uma doença. Não sabia. Por conta de uma doença ocupacional, né? Então, pode gerar um direito, assim, para a pessoa que a pessoa não sabe mesmo, Sim. né? É claro que a gente está falando de questões constatadas, avaliadas, Exato, né? Claro. Tudo, evidentemente, com um laudo médico, né? Sim. Hoje no INSS, a parte mais difícil hoje, né, de um segurado de requerer um direito no INSS é por conta da burocracia mesmo, né? Eles garantem a possibilidade da pessoa mesmo ir lá, né, e requerer o direito. Só que existe muita burocracia, né? Imagino. As pessoas não sabem qual é o requisito que tem que constar num laudo, Sim. né? Como que vai ser a perícia médica, como que tem que se portar na perícia médica. Sim. Mas a pessoa precisa ser bem orientada. Fora a quantidade de demandas que a pessoa tem que fazer em sistemas ou em agências presenciais, que ela também não tem o conhecimento adequado para poder fazer isso. Exatamente. Né? E aí existe, né, hoje... A impressão que dá é que o INSS quer e não quer facilitar a vida das pessoas, né? Então, assim, hoje teve uma atualização no BPC, pessoas que recebiam o benefício aí por anos, né? Tiveram o benefício cancelado. Cancelado. Exatamente. E o ideal é que sejam avisadas para ir lá avaliar. Ninguém sabe o porquê que aconteceu. Simplesmente eles chegam na perícia, né? Uma reavaliação social que eles falam, e eles descobrem, foi negado. Por quê? E aí eles não sabem olhar lá no sistema, né? Então, eles não têm essa informação, assim, né? Eu queria dar um passo atrás e falar sobre planejamento previdenciário. Sabe uma coisa que eu imagino, né, e percebo, não quer dizer que é uma realidade, né? Mas eu imagino e eu percebo que, na prática, não ensinam isso pra gente na escola. Na grade escolar convencional, ressalva aí as escolas que têm conteúdos extracurriculares e tal, mas no convencional não tem. Não. Então o brasileiro não aprende.
sobre previdência. E a gente, quando a gente não aprende, a gente não se preocupa. Exatamente. Né? Então, qual é a importância, e por isso que eu queria dar um passo atrás, qual é a importância do planejamento previdenciário para uma pessoa? Na prática, né, um bom planejamento previdenciário, ele funciona como um GPS. Tá? Um guia. Exatamente. Quanto mais cedo, né, a pessoa buscar, né, um planejamento, né, mais assertiva é a aposentadoria, por exemplo. Mas tem um tempo, tipo assim, uma idade para ela poder fazer isso, o momento do trabalho, ou não? Porque na minha época eu já trabalhei CLT durante muito tempo, hoje em dia não mais, mas eu já escutei assim, quando chegar mais perto, você começa a olhar para isso. Só que aí agora chegou perto, já era também. Mas como é que existe um momento para a pessoa olhar, tipo assim, profissional, principalmente o jovem que entrou agora no mercado de trabalho, em qual momento ele tem que pensar nisso? Assim, sobre um momento ideal, né, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Claro que um jovem não vai pensar na aposentadoria agora. Acabou de entrar no mercado de trabalho. Mas assim, quanto antes, né, melhor, né, porque é necessário se preparar, né, para evitar ou corrigir alguma coisa, né, para fazer a aposentadoria. Doutora, seguindo esse gancho de aposentadoria, que você tem percebido, tem recebido no escritório, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar dar entrada e não ter o sucesso por falta de orientação? Quando o assunto é aposentadoria, né, muitas pessoas elas cometem erros confiando somente no que está escrito lá no sistema, né? Que está no site, por exemplo? Ela vê lá o CNIS dela, lá no extrato, né, vê se tem o tempo, e ela confia naquilo lá e normalmente até tem o tempo. Porque tem um simulador, né? Exatamente. Só que aquilo não gera, né, uma análise aprofundada sobre, às vezes, né, aumentar ali alguma contribuição, né, às vezes tem um vínculo faltando, né, por exemplo, a gente precisa analisar a carteira de trabalho e o CNIS, né, muitas vezes, porque tem vínculos que constam na carteira, mas não constam no extrato, né, e isso na hora de aposentar faz diferença, né, e se a pessoa não estiver muito atenta ali, ela deu tempo, né, e aí ela consegue entrar, até consegue se aposentar, né? Mas existem hipóteses em que pode ser feita uma análise, né? E ver qual é a regra mais vantajosa para aquela pessoa, né? Então, ela precisa, às vezes, esperar um tempo, né? E aí, existem casos, né? Que é possível corrigir. E, às vezes, teve gente que aumentou R$700 no valor da aposentadoria só nessas correções. Caramba! E pode ter caso de diminuir? Não, diminuir não, né? Não. Mas a questão é poder sempre aumentar, né? O que não pode o que é complicado? A pessoa já deu entrada e ela recebeu o primeiro benefício. Aí não tem como a gente reverter. Então, precisa ser feita essa análise antes de fazer o pedido, né? O ideal é antes de fazer o pedido, né? E antes de receber, porque pode acontecer dela fazer o pedido, né? Mas ela nunca sacou o primeiro benefício. O problema é se ela sacou o primeiro benefício, aí não tem o que fazer, né? Muitas vezes é isso que ela vai receber mesmo. Então, o ideal é que elas tenha essa análise, né? Faça esse planejamento, veja qual é a regra mais vantajosa para ela, né? E se faltou alguma contribuição, alguma complementação ali, ajustar para poder se aposentar, né? Perfeito, perfeito. Doutora, o INSS, ele também atua com benefícios por incapacidade, né? E aí eu quero aproveitar esse gancho de te perguntar, quais são as situações mais comuns que você tem recebido no seu escritório de solicitações de benefícios por incapacidade, e eu vou mais além. E se existem casos de pessoas que já possuem uma incapacidade de realizar aquela função, aquele ofício, e não sabem que tem o direito de solicitar o benefício. Isso acontece? Acontece. Tem muitas pessoas que nem sabem que tem aquele direito a esse benefício. Não tem um conhecimento, não tem informação, né? Pessoa que passou por uma cirurgia, né, que tem algum problema ortopédico, né, se sofreu algum acidente, né, são casos, assim, por exemplo, doenças... Eu já escutei sobre o câncer, por exemplo. Exatamente. Que o câncer, o tratamento dele é tão longo que ele pode se considerar Depende
qual é o tempo de tratamento. De tratamento, sim. Claro. Se for um tempo aí que assim, que o médico tenha dito que é um tratamento bastante prolongado, aí ela tem direito a um benefício mais longo, às vezes até uma incapacidade. O que normalmente acaba sendo, né? É uma aposentadoria por incapacidade, né? Mas o mais comum são essas doenças aí, por exemplo, doenças psiquiátricas, né? Sim. Que geram um direito ao auxílio-doença, né? Você deu exemplo de algumas questões até... algumas questões de estresse no trabalho, que pode gerar um burnout, então isso considera também a associação de um benefício. É claro, tudo tem que ser muito bem documentado, né? No INSS não adianta só também ter a doença. Precisa, né, haver uma comprovação ali de laudos de que essa incapacidade gera uma incapacidade para o trabalho, né? Não é só a incapacidade, não é só o laudo que importa. Não é só eu tenho isso, eu tenho isso e não posso executar aquela tarefa. Exatamente. E é aquela atividade específica. Não é toda doença que vai gerar incapacidade para qualquer trabalho. Então, precisa ser analisado qual é a doença e qual que é a atividade que a pessoa exerce. Sim, é importante isso. Então, por isso que também não adianta, né? Por isso que elas esbarram ali numa negativa no INSS. Né, porque precisa ser feita essa análise, né? A pessoa tem a doença, né? E aí ela não entende por que o INSS nega, porque ele também não é claro no dizer ali porquê da negativa, né? E muitas vezes tem a ver com essa questão, né? Entendi. E aí, já que você tocou, doutora, nesse assunto de negar, eu quero te perguntar, porque a gente escuta muito notícia, matéria sobre um volume astronômico de negativas, né? E aí a minha pergunta vai para quem está escutando a gente, para quem está vendo a gente, e já passou por uma situação de ter um benefício negado, né? Essa pessoa consegue solicitar novamente, consegue tentar novamente ou não? Olha, é possível sim, né, entrar de novo com um pedido, né? Uma negativa não é uma sentença de que não pode mais entrar e que não tem mais o direito. Não é eterno. Não, só significa que aquele benefício não foi negado por conta do jeito que foi entrado. Entendi, né? entendi. Daquela forma. Aquela solicitação foi negada, mas não quer dizer que não pode ter outra depois. Exatamente. Aquela solicitação daquele jeito, mostrando aquele laudo, né, foi negada. Né? Então, a gente precisa entender, né, o que em si baseou a negativa, né, se é realmente por uma questão de laudo mal fundamentado, né, e também, né, tem que linkar o que é esse laudo, o que gerou a incapacidade e qual é o trabalho. Sim. Né? Então, precisa ser feita essa análise para entender, assim, por que houve a negativa, mas não significa que não possa ser revertido. Entendi. Né? E essa análise você faz no seu escritório? Sim, a gente faz essa análise, né? Normalmente chegam é a problemática mais comum que chega no escritório. Mais recebe lá. Exato. O negado, né? Negado. Que a pessoa tentou sem a orientação antecipada de vocês também, né? E aí, assim, muita gente nem vai atrás de saber por que foi negado. Caramba. Né? Porque pode acontecer, né? Foi negado, talvez eu não tenha direito, né? Entendi. Mas tem gente que corre atrás e quer entender, mas eu tô doente, por que foi negado? Doutora, eu queria aproveitar e perguntar sobre o BPC-LOAS, né? Ainda tem muita dúvida sobre isso. Eu, por exemplo, tenho muita dúvida. O que é o BPC-LOAS? E todo mundo pode ter direito? Quem pode ter direito a ele? O BPC-LOAS, ele é um benefício assistencial, né? Assistencial. Isso. Ele não é aposentadoria. Muita gente acha que é uma aposentadoria. Sim, as pessoas falam, né? É uma aposentadoria do LOAS. Não, não é. Não é. Ele é um benefício assistencial, né? Para pessoas que nunca contribuíram para o INSS, né? E aí ele é voltado um BPC idoso também, né? De 65 anos ou mais, da pessoa que nunca contribuiu, né? E tem uma vulnerabilidade social, tá? Que esse é um dos critérios. E o BPC-LOAS para pessoa com uma deficiência, né? Com uma doença aí de longo prazo. Entendi. Né? Então tem alguns pré-requisitos ali para a pessoa poder solicitar. Tem. Não é todo mundo, então. Não. Então aquela história de todo mundo tem direito. Porque os leigos, né? O que a gente escuta é todo brasileiro tem direito a uma aposentadoria. E não é bem assim. Não é bem assim. E ainda assim, esse é um benefício assistencial, Sim. né? Então não é aposentadoria.
Doutora, eu queria mudar um pouco o tópico, seguindo o mesmo racional, mas indo para o caminho do auxílio acidente. Eu tenho certeza que isso gera muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. O que é considerado acidente e o que as pessoas têm direitos ao sofrer um acidente? Precisa ser no trabalho? Como é que funciona isso? Não. O auxílio acidente, ele tem uma característica indenizatória. Indenizatória, é uma Isso. indenização. Exatamente. E aí, assim, a pessoa sofreu um acidente, tá? De qualquer natureza, né? Não precisa ser um acidente de trabalho, mas esse acidente tem que ter reduzido a capacidade para o trabalho. A capacidade daquela função. Exatamente. Entendi. Teve uma doença, assim, a capacidade dele, né, por conta do acidente, ficou reduzida naquela função. Não precisa uma coisa ter relação com a outra. Perfeito. Né, mas... Não necessariamente é um acidente de trabalho, então. Não. Como é que funciona isso? É uma dúvida que eu tenho. Ela é uma vez só a pessoa recebe uma indenização? Tem algum valor estipulado? Como é que é isso? Olha, a lei, ela garante que o auxílio acidente seja de 50% do salário. Metade do salário da pessoa? Do salário de benefício. E ele recebe junto com o salário quando volta a trabalhar. Então, é um benefício que pode receber até... Caramba. Entra no cálculo junto da aposentadoria e vai recebendo até... Caramba. Olha, eu duvido que as pessoas tenham conhecimento sobre isso. Não, muita gente não sabe mesmo. Não, todo mundo, acho que todo mundo, ninguém sabe sobre isso, porque a pessoa sofre um acidente, passa por um acidente que reduz a capacidade dela, né, de executar as tarefas e tal, e aí ela tem direito a uma indenização que pode chegar até 50% do salário dela. Do salário de benefício. Do salário de benefício dela, né, e isso até se aposentar. Exatamente. Caramba. Só que, claro, né, a perícia tem que reconhecer isso, então não é simples, Sim. né... Ela passa por uma perícia médica do INSS. Exatamente. Sim. Doutora, eu queria voltar na questão de benefícios negados ou até aposentadorias negadas, mas mais focado em benefício. Como é que o INSS ele faz essa avaliação para negar, sabe? Tipo assim, como é que funciona isso? É alguém que avalia? É um especialista? Como é que funciona isso? Olha, muitas vezes a perícia, né, feita no INSS é feita por um médico generalista. Um médico geral. Né? Um clínico geral, por exemplo. Exatamente. E aí existem doenças ali que um generalista não consegue avaliar se de fato aquela doença impede para o trabalho. Entendi. São coisas mais específicas. Exatamente. Então, por ele entender que aquele laudo ali não demonstra nada e a pessoa foi na perícia e parece que está bem, né? Ele faz a negativa. E outra questão é que hoje o INSS ele está usando de inteligência artificial para fazer uma análise, né? Então, hoje a gente pode dizer que é um robô que está analisando o seu laudo e te dando uma negativa. Então, não existe uma análise criteriosa sobre o laudo médico, né? Então, por isso que também o laudo médico ele tem que vir bem específico. Tem requisitos que têm que ser preenchidos para poder fazer a análise e verificar a possibilidade, né, do recebimento do benefício. Entendi. Doutora, eu queria aproveitar e perguntar sobre o seu escritório, né? Eu vi na rede social e eu vi no site que vocês têm um modelo muito prático de atender os clientes. Principalmente hoje, vocês atendem o Brasil inteiro. Sim. Né? E atendem de forma online também. E eu queria te perguntar sobre essa praticidade. Como é que funciona o seu escritório? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato? E o que elas precisam? Por exemplo, elas têm que mandar alguma documentação ou têm que enviar alguns dados? Como é que funciona isso? Sim. Hoje o nosso atendimento ele é 100% online, né? O que facilita muito até nos casos das pessoas que elas têm uma mobilidade reduzida. Sim. Não precisam ir no escritório. Sim. Né? Então, assim, a gente atende, o atendimento é feito pelo WhatsApp, a gente faz uma chamada de vídeo, né? Então, aí os clientes, eles mandam os documentos para nós. Todos os procedimentos do INSS Sim. também são feitos de forma online. Entendi. Então, hoje é uma praticidade, é muito mais rápido, porque eu não preciso esperar a pessoa ter disponibilidade de ir até o escritório Sim. levar o documento. Fora o custo, Exato, e ela pode tirar uma foto. Entendi. Manda a negativa, manda uma foto da negativa, manda uma foto dos laudos médicos, né? E aí a gente faz essa análise e assim... Hoje não existe um horário, né, de atendimento. Então, assim,
as dores das pessoas, elas chegam Sim. de qualquer A horário. internet proporciona isso, né? Exatamente. E aí a gente tá sempre atendendo, acalmando, né? Então a gente faz esse atendimento assim online, que hoje funciona muito bem. Legal, legal. E como é que as pessoas fazem pra achar vocês? Tem um site, o Instagram, qual que é? Nós temos um site. Eu vou deixar na descrição também, mas se puder passar. Tá. O nosso site é advogadasprev.com. Advogadasprev.com.br. Exatamente. E nós temos o Instagram, né? Eu e a doutora Juliana, a gente tem o Instagram Uhum. do Advogadas Prev, Uhum. né? E lá tem um link que as pessoas podem clicar e vai direto Vai no direto pro WhatsApp. WhatsApp. Legal. Eu vou deixar também na descrição do programa para quem estiver assistindo a gente, para poder entrar em contato com vocês. Que eu imagino que, imagino e espero também que esse programa vá a muitas pessoas e atinja muitas pessoas que estão passando por uma situação de necessidade e estão vendo que não tem saída, né? Exatamente. E aí elas consigam entender que dentro do jurídico existe um caminho para acionar o INSS e se ela tiver de fato aquele direito, ela tem grande chance de conseguir isso de forma Sim. jurídica, correto? Exatamente. É um direito, a pessoa paga, né? Ela Paga a vida inteira. Exatamente. E ela tem que ir atrás desse direito, né? Às vezes o INSS nega, mas a gente tem meios de continuar lutando por esse direito. A gente entra com processo judicial e aí é o juiz que vai analisar o caso, é um médico especializado, às vezes, naquela doença da pessoa. Então, Que vai dar um laudo. Exatamente. E aí é possível, né, a gente obter um sucesso maior com o processo judicial mesmo. Entendi. E existe um tempo, porque quando a gente fala de INSS, ou de benefício cortado ou negado, a gente está falando de pessoas que possam estar em situações de vulnerabilidade. Sim. Assim, cortou do dia para noite, às vezes, né? E aí falta coisa na geladeira. Sim. Então, como é que, de forma judicial, você ajuda nisso também? Vocês conseguem solicitar isso de forma mais rápida? Como é que é? Sim, existem alguns meios que a gente consegue recorrer para análise ser mais rápida, Uhum. né? Então, assim, a gente não pode também ficar esperando, Claro. né? O INSS, a partir de uma negativa administrativa, ele concede um prazo. Só que a gente não precisa esperar esse prazo. Negou, a gente já consegue... Porque a geladeira tá lá. Exatamente. A conta de luz Quanto tá lá, antes né? a gente entrar, né, é melhor para poder decidir. E assim, por exemplo, o que também muita gente não sabe. Aconteceu uma negativa ali no INSS, no administrativo, no auxílio-doença, e a pessoa vai ingressar de novo com um novo pedido de benefício, né? O que acontece? Aquele atrasado, aquele mês que Ficou foi sem. negado, ela vai perder, entendeu? Porque ela entrou com um novo pedido. Então, Entendi. muitas vezes é muito melhor a gente ter uma negativa e ingressar com um pedido judicial para poder receber esses O atrasados. retroativo, né? Porque essa era a data do início da incapacidade, né? Entendi. Nossa, isso é muito importante também, porque Sim. às vezes a pessoa ficou 2, 3 meses sem receber e contou com empréstimo, com Exatamente. vizinho, com parente, entendeu? Ou no pior cenário, se enrolou com o banco. Exato. Imagina. E aí vai precisar receber o Os retroativo, os atrasados. atrasados, para poder pagar o que ela pegou, né? Exatamente. Então tem um caminho pelo jurídico para resolver isso de uma forma um pouco mais rápida. Né? Exatamente. O INSS dá um prazo para responder algumas questões assim ou não? Ele tem um prazo médio ali Entendi. de 45 dias, mais ou menos. Mas é pra bastante poder- tempo, né? Às vezes as pessoas não tem como esperar, né? Sim, Então a 45 gente consegue, dias, a pô. gente pode entrar às vezes com mandado de segurança, né, requerendo uma agilidade, né? Existem caminhos que a gente pode estar recorrendo para poder insistir numa análise mais rápida, né? Entendi. E o que a pessoa tem que ter, se você pudesse dar uma dica, assim, para quem está assistindo a gente, o que a pessoa tem que ter de informação ou de documentação que é muito importante ela ter, que ela não pode perder aquilo para ela precisar da entrada, sabe? Ou algum documento, algum acesso. Porque a gente está falando, talvez, de pessoas que não tenham nem acesso tem que ter o acesso ao portal tal. Às vezes está falando de senhorinhas e senhorizinhos que nem tem. Sabe? Tipo, então, o que a pessoa tem que ter pra... Se você pudesse dar uma dica pra quem tá em casa, o que ela... isso aqui você tem que estar com você, porque a hora que você vai precisar, procura o nosso escritório que a gente consegue te ajudar. O que precisa ter, né? As pessoas precisam ter acesso ao Gov. Acesso ao Gov. Ela Que a tem gente que escuta que tem gente que tem dificuldade de ter. Sim, e aí o acesso ao Gov dá acesso ao meu INSS, que é o nome Sim. do aplicativo ali do INSS. Uhum.
Isso é o principal para a gente poder iniciar. É o feijão e arroz do negócio. Mas assim, claro que tem outros requisitos, né? Que é o laudo médico, né? Que daí a gente usa o meu INSS ali, o aplicativo, para a gente analisar a questão previdenciária, ver qual que é o benefício, né? Mais voltado ali para a realidade daquela pessoa, né? Qual que é o mais adequado. Então, esse é o inicial que a gente faz. Analisar ali a questão previdenciária dentro do meu INSS do cliente. Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta, não precisa, claro, doutora, citar nomes e nada disso, mas eu queria te perguntar, nessa trajetória, principalmente quando fala de benefício, seja por aposentadoria ou por ou algum benefício de incapacidade, teve algum caso que te marcou muito, que você conseguiu, óbvio que você imagina que tiveram muitos, mas o que te marcou muito, que você falou, caramba, mudamos a vida daquela pessoa, melhoramos a qualidade de vida dela? Teve algum caso assim que você possa passar pra gente? Teve um caso assim que a gente fica até feliz quando consegue. Eu imagino. Um venezuelano, ele estava tentando desde 2024 o benefício o benefício assistencial, o BPC Loas. E existia um critério de acho que, se eu não me engano, era a exigência de uma digital. Só que o INSS não sabia dizer como que fazia isso, entendeu? Então, ele já estava residindo no Brasil, ele já era cidadão, ele já tinha cadastro na Justiça Eleitoral, mas pedia um cadastro biométrico que ninguém sabia direcionar ele. Então, a gente ingressou com um mandado de segurança administrativo e ingressamos com uma ação judicial e um mandado de segurança, né? Porque nesse meio tempo surgiu uma portaria também caindo essa exigência do cadastro biométrico. E aí ele conseguiu o benefício. Que legal. E aí ele estava doente, assim, já estava desde 2024. Tava precisando, de fato, né? Sim, e aí quando a pessoa consegue, parece... É muito gratificante, né? Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. No caso de corte de benefício, né? Tipo assim, eu imagino que não seja do nada, né? Que tem que ter uma reavaliação, que chama e tal. Mas a gente está falando de Brasil inteiro, a gente está falando de interior, de lugares fora da capital, que os acessos são difíceis e tal. Quando acontece um corte desse que prejudica a pessoa, né? Cabe um processo com dano, alguma coisa assim? Olha, é uma situação que precisa ser avaliada, tá? Assim, por quê? A gente precisa entender por que houve o corte. Entendi. O que o INSS entendeu ali que precisou fazer esse corte? Se foi um corte injusto... Uma falha do INSS, ou uma falha sistêmica, porque o sistema é do INSS. Exato. Né? Aí tem uma medida que a gente pode entrar, né? A gente pode ingressar com uma ação ali adequada para requerer imediatamente a reativação daquele benefício. Mas a gente precisa entender qual foi o motivo do corte. Né? Por que o INSS entendeu que foi necessário cortar aquele benefício aí depois de 3 anos? Entendi. Doutora, eu quero te pedir um favor, uma gentileza. Para quem está aqui assistindo o programa, que assistiu o programa com a gente e está em casa, talvez passando por um momento de necessidade, de vulnerabilidade, que se vê sem saída, eu queria pedir para você deixar um recado para quem hoje está sem o benefício, ou já teve negado, ou está sem o benefício, não conseguiu dar entrada, ou não sabe por onde começar a dar entrada, está se vendo perdido. Qual recado você deixaria para essas pessoas? Olha, o que eu diria é o seguinte: você não está sozinho, tá? Se você passou por uma negativa, né, e precisa urgente, né, do seu benefício, né, para ontem. Passando por uma necessidade. Passando por uma necessidade, assim, manda uma mensagem pra gente, a gente analisa o seu caso, tá? Legal. A gente vê o que pode ser feito, né? E aí a gente vai orientar o que é o próximo passo. Então não adianta ficar parado e esperando, porque um dia a mais parado é um dinheiro que ele tá pondo na mesa, é um dinheiro que ele tá sem receber, tá? Então cada dia ali importa para recorrer e pra gente ingressar, né, requerendo a reativação do benefício. Perfeito. Olha, obrigado pelo seu tempo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo... Tenho certeza que você ajuda e ainda vai ajudar muitas pessoas. Parabéns mesmo, de verdade. Esse é um trabalho muito bacana. Acho que no Brasil inteiro tem muita gente
que precisa e a gente tem um Brasil enorme para poder trabalhar. Sim, né? Um Brasil exatamente. enorme. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns. Obrigada. Se você amou essa aula de direito previdenciário, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, entre em contato também com a doutora Isabela, vai lá no Instagram dela, segue ela também, e até o próximo Papo Jurídico. Tchau, tchau! Tchau.